Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Olá, muito obrigado, querido educador e educadora. Que bom estar aqui com você neste canal que nos aproximou tanto, não é? O canal dos educadores da Seichoné do Brasil. E hoje para tratar de um tema assim que eu particularmente sou apaixonado, nós vamos falar sobre a natureza, aprendendo com a natureza. Eu acredito que nós podemos pensar como educadores, não é? Que a nossa missão, ou a nossa função, é com certeza realizar um trabalho em nossos alunos e em nós mesmos de expansão da nossa própria consciência, não é? A humanidade veio caminhando, cometendo muitos erros, mas eu acredito, não por otimismo, mas porque a gente constata que as pessoas hoje estão muito mais preocupadas com o outro, muito mais preocupadas com os outros seres, os animais. Nós estamos vendo aí o vegetarianismo crescendo, o veganismo crescendo, porque são pessoas, grande parte jovens, não é? Que estão começando a ter uma consciência expandida na direção cada vez maior do outro. Não é à toa que a gente tem movimentos sociais cada vez mais fortes, né, contra essa situação que a gente ainda vive no mundo com relação ao racismo, com relação a todo tipo de discriminação. Então as pessoas estão cada vez mais conscientes que enquanto o outro não for feliz, eu também não posso ser feliz. E aí a nossa missão seria também dar um passinho além, né, disso e pensar, né, enquanto todos os seres deste planeta, enquanto o nosso planeta Terra, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, não for feliz, não é? Não estiver bem, se vocês preferirem, não estiver bem, nós também não vamos poder estar bem. Então é um tema que nós temos trabalhado bastante dentro da Seichonoye como um todo, porque acreditamos que se nós continuarmos interferindo no meio ambiente da forma como nós estamos interferindo, com toda certeza nós vamos ter aí uma mudança muito brusca, o planeta Terra vai procurar com toda certeza reequilibrar-se, isso pode causar um grande dano na nossa sociedade, para as pessoas como um todo, não é? Se faltar água, se faltar alimento, aí o risco de uma guerra, a paz mundial estará ameaçada, o risco de uma guerra é muito grande, tá bom? Então vamos a alguns conceitos aí, aprendendo com a natureza. Eu vou apresentar a primeira tela para vocês. Então, aí está escrito, né? O infinito se torna um grande número de finitos, expressa diversas características e cada um começa a se mover em direção à harmonia. Essa é uma frase do professor Masanobu Taniguchi, está no livro Orações Diárias, na página 27. Então, o infinito se torna um grande número de finitos. O que significa isto, então, né? O infinito se torna um grande número de infinitos e expressa diversas características. Para nós, a vida do universo começa em uma única existência, ok? Uma única existência que se desdobra e vai, então, manifestando-se em diversas outras formas de vida, né? Se expressa em diversas formas de vida. As formas de vidas desse universo, a gente percebe que estão todas interligadas e é uma coisa muito bonita da gente perceber. Há uma inter-relação e uma interdependência em todos os minerais,
em seres microscópicos, não microscópicos, fungos, bactérias, quer dizer, tudo, há uma infinidade de relações muito fortes para que a vida no planeta se manifeste. Vocês sabem, por exemplo, que dentro do nosso corpo existem inúmeras bactérias que trabalham para que a gente consiga fazer a nossa digestão de forma perfeita, não é? Então nós dependemos dessas bactérias, os animais também dependem dessas bactérias, então existe toda uma inter-relação. O universo, né, o cosmos, é uma única coisa, não é? Você vê, por exemplo, que é muito bonito em pensar que a distância exata entre o Sol e a Terra, a temperatura do Sol, a energia do Sol que chega aqui no planeta Terra, propicia a vida aqui. E o que é que mantém isso? Um equilíbrio perfeito entre rotação, translação. Tudo isso é uma coisa incrível de se ver, não é? Então nós podemos pensar então agora na vida a partir desta ótica, ou seja, infinitas vidas se manifestaram a partir de uma única existência. É mais ou menos parecido com a luz. Por exemplo, a luz é branca, né? Ela está chegando até aqui a minha roupa, não é? E, obviamente, né, ela vai em direção aos seus olhos, está acertando aí a tela, né, da sua TV, do seu notebook, do seu smartphone, está chegando até você, né, essa luz chega. A luz é branca, mas você consegue, dentro do branco, subdividi-la, né, em várias cores. Isso é a expressão do arco-íris, né? Azul, violeta, roxo, vermelho, amarelo, verde, todas aquelas cores, não é? É uma única luz que se subdividiu. E olha que coisa bonita que a gente está vendo aqui, né? Vocês estão vendo cor azul, vocês estão vendo o branco, eu também estou com uma camisa azul, vocês estão podendo ver as tonalidades da pele, do cabelo, tudo isso é possível, não é? Graças ao quê? A fragmentação, digamos assim, da luz que nos permite enxergar essa beleza que é esse mundo colorido. Pois bem, então nós também pensamos da mesma forma, não é? Da mesma forma que você não pode separar, né, o vermelho, o azul, o branco, o amarelo da luz branca, porque é a luz branca que contém todas essas luzes, essas cores, na verdade, né? Eu ia falar essas ondas, né, de vibração, que são ondas, na verdade, frequências de ondas, né? Então, da mesma forma que a luz branca, ela tem, né, dentro dela todas as frequências de onda das cores, é assim também nós pensamos que a vida é única e se expressou de diversas formas diferentes. E todos os seres do planeta, então, estão interligados. A isso a gente chama, então, de expansão da consciência, ok? Porém, quando essas vidas se distanciam ou se separam em infinitas formas, nós temos a impressão que estão desconectadas. Não é verdade? A gente não consegue, às vezes, se conectar com ela e entender a relação que ela tem comigo, a relação que ela tem com você. Eu não consigo, às vezes, perceber que relação que existe entre essas múltiplas vidas, infinitas vidas que existem no planeta Terra, que a gente chama também de meio ambiente, que estão, né, essas múltiplas vidas estão aí presentes no meio ambiente, né? A multiplicidade da vida está presente, perdão, no meio ambiente. Então, essa multiplicidade de vida que está presente no meio ambiente, às vezes você não consegue entender essa interdependência, essa inter-relação. Às vezes eu penso, na verdade, que talvez a gente nunca nem consiga entender a profundidade disso. Mas, de qualquer forma, pelo menos compreender que isso está por detrás de todos os fenômenos que nos regem, já é um grande passo. E se eu consigo enxergar essas vidas, né, interligadas entre si, eu começo a ter respeito por elas. Aí é que está, então, uma das questões que é extremamente importante. Vamos avançar aqui, então. Então, uma das nossas missões é expandir a consciência da humanidade, como está escrito aí para vocês. Para isso é preciso que nós próprios façamos isso, ok? E avançando um pouquinho mais, é preciso que o ser humano mude seu estilo de vida. A velha civilização antropocentrista coloca o homem como centro do universo e só busca atender aos próprios caprichos egoísticos. Então, o que a gente chama de antropocentrismo, né? Antropo seria homem, ser humano, né? E o centrismo, centro. O ser humano se enxerga como o centro de todas as coisas, não é? Se é para expandir a área de habitação, sem se preocupar, por exemplo, com aquele ambiente que está lá, vai expandir mesmo, porque a questão é
é o lucro, nós dominamos. Se é para expandir áreas agrícolas e invadindo áreas de biomas extremamente importantes, se invade. E o pior ainda, o antropocentrismo se manifesta de uma forma muito subliminar. Quando você, por exemplo, ouve aí, né, na TV, busca na internet, algumas informações do tipo assim, olha, está acabando a água, né? A água está ficando cada vez mais difícil de ser encontrada, mas a gente consegue dessalinizar, tirar o sal da água, e aí, ou seja, né? Não, nós encontramos um aquífero que dá para abastecer o planeta Terra por mais 200 anos. Não, agora nós estamos começando a pensar em comunidades na Lua, encontramos água na Lua. Mas agora a gente está começando a produzir alimentos sem... Né? Daqui a pouco vamos dizer o seguinte, as abelhas estão desaparecendo, né, por causa da pulverização, do agrotóxico, da mudança climática. Mas agora nós vamos, a nanotecnologia nos permite fazer abelhinhas pequenininhas que vão poder voar e polinizar as plantas para nós humanos. Então, isso é antropocentrismo, quer dizer, o ser humano acha que ele é o centro de tudo e que pode absolutamente fazer qualquer coisa com todos os demais seres, sem ao menos tentar compreendê-los e interagir com eles, sem perceber a importância e o direito que esses seres vivos têm de viver. Essa é a questão. O direito que esses seres vivos têm de viver. A gente começa a perceber que tem animais que têm percepções muito mais acuradas que nós, não é? Tem um documentário passando aí num desses streamings aí que mostra, por exemplo, a relação de um homem com um polvo, na verdade é uma polvo fêmea, né? Uma relação extremamente interessante de afetividade, de afeição, de inteligência, mostrou uma outra perspectiva para esse mergulhador da relação que tem com o polvo. Então nós temos que começar a expandir um pouco mais a nossa consciência nessa direção, não é? Como é que a gente pode crescer e ao mesmo tempo manter a existência desses seres desse planeta que nós vivemos, ok? Vamos mais um pouquinho para frente então. Então a vida, né? A vida na cidade, nos grandes centros urbanos, gera a tendência de nos tornarmos assimétricos. E aí nós vamos falar um pouquinho do hemisfério esquerdo e direito do cérebro. Bom, o que significa assimetria, né? O que está aí escrito aí, nos tornamos assimétricos, perdão, né? A vida nos grandes centros urbanos gera a tendência de nos tornarmos assimétricos. Pois bem, ok, nós estamos na cidade, moramos na cidade, uma grande parte da população mundial hoje mora nos grandes centros urbanos, ok? E há uma tendência que a gente começa a enxergar as coisas utilizando, né, muito mais um dos hemisférios do nosso cérebro, não é? Em detrimento do outro hemisfério. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que significa isso. Então a gente começa a se distanciar da natureza, não é como se ela estivesse longe de nós, mas na verdade ela está dentro de cada um de nós, porque uma vez eu vi o Ayrton Krenak, que é uma grande representação indígena do nosso Brasil, dizendo que uma vez perguntaram para ele quando ele estava morando numa cidade, né? Mas agora, né, você morando em cidade, distante da natureza, como é que você faz? Você não sente falta? Ele diz, espera aí, a natureza está em mim. Aonde eu vou, eu levo a natureza. Então, esse é um pensamento que a gente chama de simétrico. A gente vê conectado, enxerga o todo. E na cidade, a nossa tendência não é visualizar o simétrico. A gente tem uma tendência muito grande de usar um dos hemisférios. Nós vamos apresentar aqui para vocês agora, então, essa questão do hemisfério esquerdo do cérebro. Então, o hemisfério esquerdo do cérebro a gente chama ele de digital. Ele é alinhado com a cidade, ele é assimétrico, né? A gente usa o consciente. E aí que está, prioriza a eficiência. Guardem isso, prioriza a eficiência. Então, nós estamos falando do hemisfério esquerdo do cérebro, assimétrico e prioridade com a eficiência. Vamos lá. Então, veja só, eu estou na cidade, vou dar um exemplo para vocês, né? E de repente cai uma árvore, por exemplo, tomba uma árvore.
eu estou com tempo para correr para lá e para cá, etc e tal, tenho horário para chegar no lugar, veja só, então eu já estou raciocinando conscientemente e essa árvore para mim, ela se torna um empecilho. Por quê? Porque eu priorizo a minha eficiência o tempo inteiro. Eu tenho que chegar no horário, eu tenho que cumprir tarefas, eu tenho que realizar os planos, eu tenho que dar conta de voltar para casa, muitas vezes cuidar de filhos. Então tudo isso vai treinando, né, esta máquina cérebro a utilizar muito o nosso hemisfério esquerdo, okay, do cérebro. Claro que eles estão interconectados, etc. Tal, é só um recorte que eu estou fazendo aqui. E isso faz com que a gente, de certa forma, começa também a absorver determinadas informações que dizem respeito a essa questão da eficiência. Você pode reparar que os noticiários, então, que nos chegam, eles vão tentar apelar um pouco para a questão do sentimento, quando é, né, com relação à questão de queimadas que a gente viu acontecendo na floresta amazônica, da questão do Pantanal, de outras questões que nós temos aí, mas a nossa cabeça vai muito na parte de eficiência, não é? Então, se vier um discurso de eficiência, de comprometimento, que seja muito nesse sentido racional, que nos convença, a gente acaba entendendo, ok, está certo, tudo bem, né? Ou então é o seguinte, olha, não se preocupa porque depois a gente consegue recuperar e plantar os hectares e não sei o quê. Então, nós vamos sendo levados por esse critério de eficiência. Fora isso, né, a gente tem um trabalho muito grande cerebral para poder interagir com as questões que ocorrem no nosso dia a dia, e isso nos leva a nossa personalidade a também acreditar em determinadas informações em detrimento de outras. Vamos dar um exemplo bastante interessante para vocês. Uma vez foi feita uma experiência, passou num desses canais de TV fechada, com pessoas que foram para assistir uma palestra sobre altruísmo, né? Cuidado com o outro. Olha que interessante. Essa pesquisa justamente ia tentar identificar, né, o comportamento do ser humano dentro disso que eu estou falando para você, tá bom? Então vai escutando aí que você vai ver que é interessante. Então, foi um palestrante, ficou mais ou menos ali 40 minutos, fez uma bela palestra sobre a importância de amar o próximo, de respeitar o próximo, de dar atenção ao outro, deu exemplos, mostrou vídeos comoventes, etc. e tal, sensibilizou todo mundo dentro daquela palestra. Era uma experiência. Terminada a palestra, ele disse o seguinte, olha, agora a nossa formação, ela vai continuar, mas não nesse prédio aqui, é um prédio que está mais ou menos a 2 quarteirões daqui. Mas eu tenho um desafio para passar para vocês. Vocês têm que chegar exatamente lá em, no máximo, 5 minutos. Vocês não podem chegar atrasados. Quem chegar atrasado no prédio lá não entra para a segunda etapa. Não entra para a segunda etapa. Ok? Tá. Vamos. No meio do caminho, os cientistas que estavam estudando o caso aprontaram uma. O que é que eles fizeram? Eles colocaram atores pedindo ajuda. Um que estava com dificuldade em atravessar, uma atriz, né, com dificuldade de atravessar um carrinho de bebê na rua, um senhor que estava com dificuldade de caminhar, enfim, vários atores nesse trajeto de aí 200 metros aí dos quarteirões até chegar ao local. O que aconteceu? Como as pessoas estavam com um tempo extremamente apurado, tinham, né, senão iam perder a próxima etapa do curso, praticamente ninguém enxergou esse povo. Passaram como um trator. E câmeras filmando, hein? Gravando lá, tudo aquilo lá. Depois, né, um outro grupo. Então vamos ao outro grupo. O outro grupo tem outras características, ok? Só que eu não vou falar agora não, aguenta aí, eu vou falar depois que eu explicar do outro hemisfério do cérebro. Vocês entenderam então? Então eles agiram orientados pelo hemisfério esquerdo do cérebro, dizendo assim, claro que volto a falar, os dois se comunicam, a coisa não é tão em gavetinhas assim, mas enfim. Né, eles, de certa forma, priorizaram a eficiência, saíram correndo. Então, o que é a assimetria? A assimetria é eu não estar com aquela visão empática, não estou olhando o outro. E aí o que aconteceu? Eles acabaram passando por cima das pessoas. Vamos agora, então, à segunda parte da história, mas antes vou apresentar aqui na tela para vocês o hemisfério direito do cérebro. Então, o hemisfério direito do cérebro, a gente pode
tratar ele como analógico, né, ligado à natureza, porque é a questão do todo, simétrico, ou seja, né, realiza uma simetria com o outro, está ligado, né, a gente entende como parte do subconsciente e prioriza as experiências. De tudo isso eu vou falar, prioriza as experiências. Então vamos lá. Percebe a diferença? Um prioriza a eficiência, o outro prioriza a experiência. Qual é a diferença? A diferença é que se uma árvore cai diante de mim e eu sou um artista, eu posso tirar aquele momento para fotografar aquela árvore e criar um cenário, eu posso pintar, etc. e tal, porque eu posso enxergar aquilo, né, como uma experiência e não simplesmente como o quê? Uma eficiência. Está atrapalhando a minha eficiência, né? Está atrapalhando a minha eficiência. Eu tinha que chegar em tal horário, etc. e tal. E vamos ao exemplo lá daquele curso. Querem lá que eu volte ali? Então vamos lá. Então, a segunda turma do curso escutou a mesmíssima palestra, só que quando chegou no final, o professor, não era preletor, né? O professor, o palestrante disse o seguinte: olha, vocês vão ter agora a segunda etapa, num outro prédio, 2 quarteirões, mas nós temos mais de meia hora, então eu gostaria que vocês se dirigissem com muita calma para o local, sem pressa nenhuma, entendeu? Vão aproveitando aí para conversar entre vocês e vocês se dirijam para lá, a gente aguarda vocês no outro prédio. O que aconteceu? Como eu tirei aquela questão da eficiência, vocês têm que sair daqui, chegar lá em tantos minutos, ou então o tempo é curto, porque são 2 quarteirões para andar, são 200 metros para andar e tal, aconteceu que as pessoas que saíram deste segundo momento começaram a perceber muito mais aqueles que estavam necessitando de ajuda. Então pararam para ajudar a senhora, a mãe a atravessar o carrinho de bebê, o senhor que estava com dificuldade de andar na calçada e por aí vai. Notaram a diferença, não é? Então, nossa cabeça urbana, a minha, se você está me ouvindo aí e mora numa cidade, principalmente nas grandes cidades, nós precisamos agora começar a fazer, e você que é educador, a começar a trabalhar com seus alunos cada vez mais essa parte, que a gente pode dizer, do hemisfério direito do cérebro, ou seja, dar oportunidade para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, a priorizarem as experiências. Daí a educação física, a educação artística, o arte educador, né, as questões de trabalhos em equipes, de verdade, não é aquele trabalhinho em grupo para que as pessoas falam que trabalham em grupo, mas na verdade não trabalham, cada um faz o trabalho por si e depois faz um somatório disso, como se isso fosse trabalho em grupo. Veja o trabalho do educador aí, porque se a gente estimular a experiência, se a gente estimular esse lado das pessoas, das crianças contemplarem as coisas, visualizarem, aquela coisa singela que a gente fazia, não é? E ainda hoje se faz, a gente plantar uma sementinha, de ver aquilo crescer, de ter o tempo do crescimento, porque hoje as crianças, por exemplo, né, uma amiga minha me contava que ela, né, quando ficou com a neta em casa, por causa de uma questão que houve aí da pandemia, né, que precisaram ficar em isolamento, a neta ficou com ela plantou umas plantinhas e a neta no outro dia já queria que a planta tivesse crescido como se estivesse na tela de um computador ou na tela de um smartphone. Só faltou passar a mãozinha assim para ver se a planta crescia mais rápido, né? Vai para a tela seguinte. Veja a cabeça dessas crianças que estão sendo formadas, né? Mais que formadas, né? Formatadas, na verdade, não na questão da experiência, né? Mas na questão da eficiência. Não é? Tem que ser eficiente. Por isso, muita ansiedade, por isso, aumentos de crise de depressão e até de suicídio, porque essa exposição excessiva está causando na cabeça de todos nós a ideia que a gente tem que ser eficiente o tempo inteiro. Então está na hora da gente priorizar a experiência. E aí isso nos conecta com a natureza. Então, se alguém for pensar hoje em tudo que está acontecendo na floresta amazônica, na Mata Atlântica, na Caatinga, no Cerrado, no Pantanal, nos Pampas, em todas essas áreas, porque nós temos aí uma biodiversidade gigantesca, biomas e ecossistemas que não acabam mais nesse país. Se nós tivermos esse coração simétrico, nós vamos pensar 2 vezes, espera aí, para que eu necessito
ter um único tipo de cultura, se eu posso ter diversos tipos de cultura e alimentar as pessoas de forma melhor? Será que eu necessito ser o exportador de um único tipo de mercadoria, ou de 2 ou de 3, ou eu posso ter uma grande variedade, diminuindo o espaço, aumentando, aí sim entra a eficiência, né? A eficiência da produção para garantir espaço para que aquele bioma, aquele ecossistema sobreviva, para que a gente consiga tê-lo perto da gente. Por uma questão de respeito às vidas que ali estão, veja só, não é por uma questão só de benefício nosso, tá? Pelo respeito das vidas que ali estão. Quem é que não se emocionou vendo uma onça com as patas todas queimadas, animais todos mortos? Você já imaginou? Mortos assim, queimados, carbonizados, uma tristeza enorme. Então a gente sente isto, mas o sentir, né? Olha só, eu sinto isso, me toca o coração, mas infelizmente no minuto seguinte eu já tenho alguma coisa para fazer, eu tenho uma tarefa para cumprir. Perceberam a relação aí? Né? Então aí eu experiencio, eu me coloco no simétrico, mas ao mesmo tempo vem uma mensagem, né, assimétrica, que eu preciso correr para fazer tal coisa, terminar um trabalho, fazer, né, tem um horário para cumprir, etc. e tal. E ali então todo aquele sentimento acaba não se tornando ação. E a gente precisa de fato de ação. Essa é a questão que eu trago para vocês, educadores, para que pensarem nesse sentido que nós estamos dando para essa questão da natureza, do meio ambiente, ok? Vamos avançar um pouquinho mais então. Aqui eu trago uma imagem para vocês, só para vocês terem uma noção do analógico e do digital. Então vejam só, quando a gente olha o relógio, que é aquele antigão, né, com os ponteiros, nós estamos olhando a figura de algo que é analógico. Você vê que a gente consegue ver o todo, né? Eu consigo ver o 12, o 1, o 2, consigo ver a hora como um todo, né? Eu posso até dizer as 24 horas ou as 12 horas. No caso do digital, não. Eu só consigo enxergar a hora que ele está me mostrando, vocês percebem? E que tal vocês se desafiarem como educadores e prepararem propostas para discutirem esse tema com seus alunos de forma a desenvolver mais o que a gente chama de simetria. Depois no finalzinho eu tenho uma dica para dar para você, viu? Aguenta aí, tá? Porque desta fala minha surgiu uma roda de conversa, a gente vai bater um papo com vocês logo mais à noite, às 20 horas, sobre este mesmo tema, ok? Sobre esse mesmo tema. Eu vou estar presente também, junto com outros amigos, que nós vamos discutir melhor esse tema sobre a natureza, né? Sobre essa questão tão importante que a gente fala e traz agora aqui para você, sobre a importância dessa convivência ou dessa mudança de visão que nós estamos desejando com relação à natureza, ao meio ambiente, ok? Bom, então eu vou avançar um pouquinho mais aqui, ó. Nós estamos propondo o que chamamos de nova civilização, tá bom? Então, a nova civilização é o modo de vida em que a felicidade humana e o crescimento da natureza são compatíveis. Isso significa que podemos e devemos agir de maneira responsável e ética para com as futuras gerações e também em relação a todos os seres viventes. Friso, a todos os seres viventes de maneira responsável e ética nós devemos agir, ok? Essa é a importância então de você pensar, né? Tratar com o outro e com os outros seres vivos, sempre pensando nas futuras gerações e pensando também nos demais seres vivos. E, aliás, quando eu falo seres vivos, eu estou abrangendo, inclusive, os seres que a gente pode chamar de inanimados, né? Você pensa bem que interessante, né? Eu estou aqui em São Paulo, né? Grande parte da chuva que cai daqui vem das árvores da floresta amazônica, né? A floresta amazônica, as raízes das grandes árvores sugam a água do solo, que evapora através das folhas, que formam grandes nuvens. Os ventos trazem as nuvens aqui para a região sul, para a região sudeste, aqui em São Paulo. Só não dispersam lá no Oceano Atlântico por causa da Cordilheira dos Andes. Olha que coisa impressionante. Isso é entender a simetria,
que recentemente se descobriu. Então, se de repente não existisse a Cordilheira dos Andes, todas essas nuvens iriam para o Oceano Pacífico, provavelmente, e aí o que aconteceria? Provavelmente no Peru, que tem uma seca bastante grande em Lima, choveria, e São Paulo seria como o deserto do Atacama, como o deserto do Kalahari, nossa região toda seria desértica. Então, se nós estamos usufruindo desse espaço, é em função das grandes árvores que existem na floresta amazônica, em grande parte, claro, outra parte das chuvas que caem aqui vem do oceano, ou seja, também os oceanos estão contribuindo para a vida aqui onde eu estou. Isso é uma coisa muito bacana, né? Então, vamos falar um pouquinho mais de simetria. Vou trazer um outro conceito para você, que é o conceito de musubi. Vamos lá. Então, musubi é uma palavra japonesa, né, que significa... Tem vários significados, tá? Mas unidade, união, amor. Em nossa definição, né, musubi, nós a interpretamos como sendo um mecanismo que possibilita que dois seres vivos particulares coexistam e coprosperem juntos, tá? Então essa é uma definição que está no livro, no registro, na verdade, a Conferência Especial de 2018. Muito bem. Então o musubi, a gente pode dizer que é um bolinho aquele de arroz, né? Que a gente brinca aqui chamando Unidos Venceremos, que é em forma triangular, mas ela tem uma raiz que significa amar, né? Amar, crescer, se desenvolver. Mas nós estamos colocando nessa definição que o professor Masanobu Taniguchi nos traz, né, que entendermos a interdependência entre os seres e trabalhar para a coexistência mútua. Tá? Então, como está aqui, ó, como sendo um mecanismo que possibilita que dois seres vivos particulares, né, coexistam, coprosperem juntos e cria, inclusive, um novo valor, como se fosse uma relação até simbiótica. Então, se eu pensar, né, em dois seres que se relacionam, a gente pode pensar até num casal, né, que gera um outro filho, ou que cuida de um outro ser, de um outro filho. Então, nós temos aí dois seres que acabam gerando um outro valor, uma outra vida. Se nós pensarmos na natureza, como eu disse para vocês agora, veja que relação que a gente pode estabelecer com as árvores da floresta amazônica. Simples, né? Nós temos ali, por exemplo, não é? Dois seres. Não é? Nós temos aí as árvores, a água, estou colocando como seres aí também, né? Que acabam formando um outro valor, que seria as nuvens, porque se não tivesse a árvore, não formariam essas nuvens, porque ela não estava bombeando esta água do subsolo. Se não tivesse a água também, isso não aconteceria. Se não tivesse a árvore, isso não aconteceria. Então, são dois seres que estão promovendo um outro valor, que são as nuvens. Aí você pega as nuvens com as chuvas, com os ventos, que arrastam essas nuvens até, por exemplo, as cidades aqui do sudeste do Brasil. E aí, então, através de uma frente fria, né, dois elementos que se unem e promovem, na verdade, a precipitação daquela água, que gera, através da penetração do subsolo, possibilidade de que essa água se purifique para ser bebida por mim. Entenderam a relação? Isso é a realização de coexistência e coprosperidade mútua. Se eu corto a árvore, eu estou prejudicando a árvore. Eu posso pensar, eu estou me prejudicando também. Claro, é óbvio, né? Mas eu não vou cortar a árvore somente porque eu estou me prejudicando, mas porque ela também tem uma função importantíssima que é dela, ela tem uma vida própria. Então eu preciso pensar muito antes de tomar determinadas decisões. E a isso a gente diz que está pensando de forma simétrica, ok? Vamos avançar um pouquinho mais, tá? Então, musubi, voltamos aqui, né? Todos os seres vivos estão se aproximando uns dos outros e a natureza original da Terra. Quando a gente tem esse conceito, então, né, que ao invés de pensar que somente dois seres vivos se aproximam, a gente diz todos os seres estão se aproximando, aí eu já dei a relação, né? Então nós temos as árvores da floresta amazônica, a água, veja só, e tem os nutrientes que sustentam aquela planta, depois você tem as nuvens que, graças
condições atmosféricas conseguem se formar e graças a condições atmosféricas chegam até o Sudeste, e graças à relação entre as relações atmosféricas também conseguem se precipitar e aí vai. É uma infinidade. Que crescem micro-organismos, que é uma coisa impressionante. Isto é a forma simétrica de enxergar as coisas, ok? Bom, e o que a gente pode fazer para isso? A gente pode, como eu falei para vocês, como educador, que você é, que eu sou, podemos começar a trabalhar essas questões com as crianças. Para que essas crianças comecem a perceber as relações intrínsecas entre as diversas coisas que existem, entre os diversos seres que existem, e mostrar para elas a beleza e a grandiosidade que está por detrás, né? A beleza e a grandiosidade que estão por detrás dessas relações. Através do quê? Olha, depois eu vou, outro dia, se você permitir, aí no próprio YouTube a gente já gravou algumas aulas falando um pouquinho sobre essa questão, inclusive mostrando experiências muito interessantes de escolas que fazem, por exemplo, as hortas com esse objetivo, que fazem compostagem com esse objetivo, que trabalham, por exemplo, questões como canteiro de minhocas com esse objetivo, que fazem as crianças plantarem e entenderem o processo não só da alimentação, mas de tudo que está por detrás da alimentação, né? E aí as crianças começam a entender um todo, principalmente para você que está em área urbana, onde as crianças têm pouquíssimo contato com a parte analógica, né, do todo, né, e ficam só no digital, fazer com que essas crianças, então, tenham esta possibilidade, porque senão, daqui a pouco a gente vai ter aí seres adultos, né, na verdade, que vão estar muito distanciados de todas essas relações que eu estou trazendo aqui para você, ok? Avançar um pouquinho mais, olha. Então, o que nós estamos trabalhando, né? Primeiro aqui dentro da Seiichi no Ie, a queima de combustíveis fósseis, derivados de petróleo, carvão mineral, gás mineral, né, para a geração de energia, atividades industriais e transportes. E a gente vai estudar um pouquinho com vocês agora, bem rapidamente, um pouco sobre essa questão da primeira revolução industrial. Como é que nós chegamos nessa questão de queimas de combustíveis fósseis e tudo mais, e chegamos até a nossa revolução industrial, que a gente chama de terceira revolução industrial, e a gente está enxergando aí que pode aparecer uma quarta revolução industrial. Muito bem. Nós sempre necessitamos de energia, isso é fato, né? E isso tem ligação com o que eu vou dizer para vocês, que vem com a urbanização, com a destruição ambiental, etc. e tal. Então, na primeira revolução, vou pedir para repetir essa primeira parte aqui para vocês olharem com calma, onde nós temos aí, né, a prensa, né, e a invenção da máquina a vapor. Vocês percebem que tem um meio de comunicação e um meio de geração de energia, de movimentação de máquinas através de energia. O que se utilizava, então, na primeira revolução industrial? Praticamente era madeira, e aí você tem, então, a madeira movimentando, então, a prensa. Agora, na segunda revolução industrial, você tem o petróleo. Vocês percebem que surge a segunda revolução industrial quando você tem o petróleo e mudam os meios de comunicação. Aliás, se amplia, né? Começa a televisão, o telefone, o próprio rádio. Então, peraí, houve uma mudança dos meios de comunicação, uma mudança da matriz energética e a gente partiu para uma segunda revolução industrial. O Jeremy Rifkin, que é um autor americano, ele tem essa tese, olha, hoje nós estamos com a possibilidade de ter uma terceira revolução industrial, estamos caminhando para ela. Vocês podem ver com a internet que nos interliga em rede, que tanto tem coisas boas como também não tem coisas muito boas. A matriz energética pode ser uma matriz energética que a gente está chamando de verde ou limpa, né, com painéis solares, energia eólica e tudo mais, e as pessoas conectadas em rede, ok? Perceberam, então? Que conexão tem isto com aquilo que nós estamos falando? Ora, justamente nós caminhamos, né, para um modelo de eficiência muito grande. Nós partimos para uma economia de muito consumo e, obviamente, né, a população cresceu muito e a gente precisa, então, produzir. Houve um avanço bastante significativo entre meios de comunicação e produção de energia. A primeira revolução industrial, você tinha a prensa de Gutenberg, depois você tinha a máquina a vapor, que foi inventada, houve um grande impulso, formou-se a base da primeira revolução industrial.
Aí depois nós tivemos uma mudança de matriz energética, entrando aí a questão dos combustíveis fósseis, principalmente aí o petróleo. Mudança de tecnologia de comunicação. A televisão chega também o que mais? O rádio, chega também outras formas aí também, telégrafos e mais. O telégrafo foi um pouco mais antigo, né? Então nós temos outras formas de comunicação, o telefone também, perdão, né? O telefone, que na verdade que entra na segunda revolução industrial. E na terceira revolução industrial, que nós estamos iniciando agora, nós temos toda a oportunidade de trabalhar com matriz verde, trazendo a energia para onde está o consumidor, não precisando e não necessitando levar de longas distâncias. Nós podemos ter produção agrícola perto do consumidor também. Nós podemos ter muitas tecnologias que podem fazer com que as nossas cidades se tornem mais eficientes, mais humanizadas, mais limpas em todos os sentidos e, de certa forma, aí a gente pode caminhar para que os biomas que ainda não foram atingidos e aqueles que foram sejam recuperados e que não foram não sejam atingidos, e a gente pode viver tendo a coexistência, ou pacificamente, que eu ia falar, né? Pacificamente com todos os demais seres, ok? Eu vou caminhar aqui então, né, para uma outra... falar um pouquinho sobre uma sutra que eu tenho aqui em mãos, inclusive, que é a sutra em 30 capítulos. Depois eu vou ler uma oração para vocês desta sutra, tá? E na oração do dia 3 aqui, que tem deixa eu abrir aqui na oração do dia 3, mentalização para captar a admirável sabedoria. Nessa versão aqui, ainda está escrito da Canon, né? Mas a gente hoje está traduzindo como Bodhisattva que reflete os sons do mundo. Então, mentalização para captar a admirável sabedoria do Bodhisattva que reflete os sons do mundo. E há um trechinho aqui que eu vou pedir para projetar, que é o mundo como manifestação da admirável sabedoria, sabedoria que purifica o universo, grande misericórdia que protege, e continua, o vento, as copas das árvores, os outros sons da natureza. Então esta oração, que é um poema praticamente, sabe? É muito lindo. Então você tem aqui, né, a oração do dia 3, que é essa que eu falei para vocês, né? É uma beleza esta oração, porque neste momento contemplo este mundo em que vivo como sendo a manifestação da admirável sabedoria do Bodhisattva que reflete os sons do mundo, né? As estrelas que cintilam no céu são os olhos da deusa da misericórdia, né, ou desse Bodhisattva, né, que zela por mim, o vento que sussurra entre as copas das árvores. Então a gente vai vendo, né, que esta oração, ela vai nos, como uma poesia, vai nos levando a entender esta correlação existente entre todos os seres. Vai nos levando a pensar de maneira mais profunda, né, que eu faço parte desta natureza, né? Eu não preciso controlá-la, eu faço parte dela, eu sou um entre bilhões e bilhões de outras vidas e de outros seres que merecem existir, que merecem viver. Como é que eu faço esta relação? Como é que eu crio, amplio esta relação para que a gente viva de forma pacífica, para que a gente possa prosperar juntos? Esse é o grande desafio, por isso que eu gostaria que você, educador, pensasse com muito carinho nisso e que você pensasse que formas que você poderia fazer para levar essas crianças, os adolescentes, a entenderem esta conexão, que nós somos parte deste grande universo, parte desta natureza, parte deste grande meio ambiente, deste planeta maravilhoso chamado Terra. E eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas bastante interessantes que eu pesquisei na internet, porque como se não bastasse a gente destruir a natureza nos deu muitas coisas impressionantes. E olha só, a gente está ainda só no início. E eu vou mostrar então para vocês aqui, olha só. Pele de tubarão. Sabiam da pele de tubarão? Inspirou um tecido antimicrobiano. Já, tá vendo essas ranhurazinhas que vocês estão vendo ampliadas aí? O que acontece? A pele do tubarão é extremamente limpa, porque ela não permite que nada se agarre, nenhum tipo de bactéria, fungo ou algum tipo de outro
areias, etc. e tal, né? Coisas assim que fiquem grudadas na pele, graças ao formato da pele dele. Vocês viram aí? E olha o que virou. Olha, é usado em hospitais para travesseiros, para cobertas, porque justamente nos hospitais você tem contato com muitos micro-organismos, olha eu aqui, não? E graças então a essa invenção, você tem uma higienização muito melhor dos hospitais. Olha aqui, ó. Quem diria, né, que os cientistas pesquisaram o segredo que a lagartixa consegue ficar na parede, inclusive de ponta cabeça, mas eu acho que ela não está de ponta cabeça para ela, né? Então, as patas da lagartixa inspiraram a criação de luvas para astronautas e alpinistas. Dá uma olhada aqui, ó. O sujeito agarrado num túnel de vento, né, com uma luva desenvolvida como umas patas de lagartixa. E eu vou dizer para vocês, ela aguenta até 350 quilos. Portanto, o sujeito aí, se bobear, ele pode andar como Homem-Aranha, viu? Ele pode andar pelas paredes, pode agarrar até no teto que ele não cai. Claro que ele precisa ter força muscular. Olha o que a natureza nos deu. A flor de lótus não retém sujeira. Você mergulha na água e ela sai limpinha. Observando o porquê disso, a flor de lótus tem um grande, uma grande figura aí do budismo, né? Uma grande imagem do budismo. Veja só, não retém sujeira. Eu acho que isso é até bom para a gente pensar, né? Não reter a sujeira. Olha que coisa bonita, né? E graças ao estudo dela, os cientistas desenvolveram um papel, na verdade uma tinta, que não retém sujeira e estão usando em hospitais. Então a poeira não gruda, a poeira escorre, ou quando você passa um pano ou joga uma gotinha d'água, né, a água vem recolhendo toda aquela poeirinha que porventura ainda ficou naquela parede. Sabiam disso ou não? Vai mais uma, não vou parar não, olha só. Sistema de resfriamento natural de um cupinzeiro. Engenheiros estudaram por que é que pode estar 30, 35, 40 graus fora do cupinzeiro e você põe um termômetro lá dentro, a temperatura está estável em 25 graus mais ou menos, acho que 26 graus se não me engano, né? Bem mais baixa do que na parte externa. Pois os cupins são grandes engenheiros e arquitetos porque eles fazem um sistema de ventilação e resfriação, tá? Através, então, da questão da refração da luz solar e da ventilação. Então, o shopping center que vocês estão vendo aí na imagem foi construído com esse sistema para evitar o uso de ar condicionado. Então, você põe a refração, ou seja, joga a luz solar para fora, que é a grande questão que traz aí a energia que esquenta, e ainda você permite um sistema de resfriamento através desse sistema dos cupins. Olha só, os engenheiros chamados cupim. Ora, vai ter sabedoria. E vamos lá, acho que é o último aqui, ó. Olha, ele mergulha, que é o martim pescador, né? Ele mergulha de um meio menos resistente, que é o ar, para um meio mais resistente, que é a água. Os engenheiros do trem-bala estavam quebrando a cabeça, porque o trem-bala, ele entrava, né? Ele saía de um túnel. Aliás, não, ele estava fora de um túnel, andando a uma velocidade muito grande. Quando ele ia entrar num túnel, que era um meio mais resistente, ele tinha que diminuir a velocidade. E aí um engenheiro ficou pensando no martim pescador. Como é que esse martim pescador ele sai do ar e entra na água e consegue mergulhar tão fundo? E foi o formato do bico dele que deu inspiração aos trem-bala, né? Hoje existe um outro tipo de formato dos trem-bala. Olha aí, gostaram ou não? Quem é que imaginou, né, que nós teríamos tanta coisa boa acontecendo nesse mundo graças a nossa querida e amada natureza, só de observá-la. Então nós deveríamos ter muito mais gratidão, tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui, nós vamos fazer uma oração daqui a pouquinho, mas antes eu quero convidar para vocês, então, para você, né? Quero convidar você hoje, tá? Às 20 horas, tá? E nós teremos uma mesa redonda aprendendo com a natureza. Isso mesmo, hoje às 20 horas no nosso canal, teremos uma mesa redonda, estarei presente também. A gente vai conversar mais um pouquinho a respeito desse tema, aprendendo com a natureza, tá bom? Muito bem, então agora para encerrar a nossa atividade agora, a nossa conversa, nós vamos realizar uma oração.
Eu escolhi então a oração que está no Sutra Sagrada em 30 capítulos para leitura diária. É a oração Palavras para concretizar o paraíso aqui e agora. Eu gosto muito de fazer esta mentalização. Está escrito assim: a meditação Shinsokan para se unir ao ser absoluto consiste tão somente em mentalizar com a mente serena, e aí vem as palavras. Então eu peço para que você fique em posição de oração, ou seja, feche os olhos, junte as mãos diante do seu rosto, serenamente, e vamos então realizar esta oração. Eu vou repetir então o significado dela, tá? A meditação Shinsokan, quer dizer, Shinsokan significa ver, contemplar Deus com os olhos da mente, para se unir ao ser absoluto, consiste tão somente em mentalizar com a mente serena. Então você vai fechar os olhos agora, ficar em posição de oração e vamos realizar esta meditação Shinsokan para se unir ao ser absoluto. Visualize agora a sua vida repleta de luz, tudo aquilo que você deseja se concretizando, a harmonia se estabelecendo na sua vida, a harmonia se estabelecendo em tudo aquilo que está ao seu redor, no relacionamento com a sua família, no trabalho, na sociedade, e vamos mentalizar. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Muito obrigado, muito obrigado. Pode abrir os olhos e assim nós vamos terminando a nossa conversa de hoje. Lembrando que hoje às 20 horas, nós vamos ter uma roda de conversa sobre esse tema que eu acabei de falar com você, com outros amigos e preletores da Seicho Noye, tá bom? Então eu espero você hoje às 20 horas para conversar um pouquinho mais sobre esse tema, aprendendo com a natureza. Até lá, muito obrigado. Muito obrigado, querido educador, querida educadora. Estamos passando aqui para deixar um convite muito especial para vocês. De 6 a 10 de janeiro de 2021, teremos o nosso seminário para educadores. Esse ano, por conta da pandemia, esse momento atual que nós vivemos no país hoje, nós não teremos o seminário presencial na Academia de Ibiúna, mas para não deixar nossos educadores sem o nosso tradicional seminário, nós faremos ele de forma virtual. Então o seminário vai acontecer de 6 a 10 de janeiro, numa plataforma chamada Hotmart. Os nossos presidentes vão fazer a divulgação para vocês, como se inscrever, qual é o valor da contribuição, Os nossos presidentes têm todas as informações para poder chegar até vocês, tá? Esse seminário de 2021, ele vai ter como tema Educação da Vida, uma nova consciência, uma nova civilização. Nesse seminário, nós teremos como orientadores eu, preletor Luiz Antônio Gomes, e teremos também a participação dos orientadores adjuntos, o preletor Roberto Okito Fujiwara, a preletora Sueli Cornelsen, a preletora Maria Isabel de Faria Sundim do Lago e como nosso convidado, o nosso querido amigo, professor, preletor, Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto.
Vamos trabalhar temas focados com a nova consciência e a nova civilização. Teremos as nossas tradicionais oficinas pedagógicas, rodas de conversas com temas bem provocantes, para que vocês possam participar, né? Então, esse seminário está sendo preparado com muito carinho, está sendo preparado de forma muito especial para recebê-los na plataforma virtual. Então, eu vou pedir para que você entre em contato com o presidente da associação regional a qual você participa para mais informações, tá bom? Então, desde já, aguardamos a participação de vocês nesse seminário que está sendo preparado com muito amor, com muito carinho, com muitas surpresas, que aqui não vou dizer para vocês, mas está sendo preparada aí algumas surpresas. E aí nós estamos, então, aguardando todos vocês nesse seminário que vai iniciar, então, de 6 a 10 de janeiro de 2021, tá bom? Muito obrigado. Caso vocês queiram, mais alguma informação, através do nosso e-mail educadores@sni.org.br ou na regional mais próxima da sua residência, tá bom? Muito obrigado, aguardamos todos vocês nesse seminário que já é um grande sucesso. Vamos lá, rumo à nova consciência e à nova civilização. Muito obrigado.